Olá, nós somos acadêmicas do curso de Administração Pública da Unemate, no seu curso de extensão aqui em Sapezal, através do projeto da UAB. E nós fomos convidados pelos nossos professores a fazer um seminário e estar gravando esse vídeo. E o nosso tema escolhido foi políticas públicas. Nós vamos dividir nossa apresentação em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai estar tentando conceituar o que são políticas públicas. Na segunda etapa, a gente vai estar falando sobre o processo, né, de formulação de políticas públicas. E numa terceira etapa, vamos tentar falar sobre a realidade nos municípios. Eu sou a Tayla. Eu sou a Grace. Eu sou a Rivane. Obrigada. Então, nesse tópico eu irei resumir o que é políticas públicas. Podemos resumir políticas públicas como sendo o conjunto de ações do poder público que visa o bem-estar social. Assim são ações, metas e planos que o gestor cria para atender as demandas da população, em vários como saúde, educação, por exemplo. O gestor público, quando eleito, apresentou um plano de governo com as políticas que deseja implantar, mas a sociedade também pode e deve se organizar e fazer solicitações para o poder público. Para ser ouvida, a sociedade precisa se organizar em grupos de interesse em comum que podem ser ONGs, sindicatos, associações de moradores, associações empresariais e os conselhos municipais. Claro que haverá disputas e oposições em impasse, até porque os grupos são compostos por indivíduos que possuem aspirações próprias de interesses diversos. Mas é preciso que se chegue a um consenso para que o grupo tenha condições de mobilizar a sociedade, ganhar apoio de vereadores, parlamentares e demais grupos. Assim, ao levar o seu pedido ao gestor, as chances de ser atendido será muito maior. Assim, podemos dizer que políticas públicas são o resultado de luta da sociedade em participar do poder. Bom, como a Gleice acabou de conceituar o que são políticas públicas, eu irei falar sobre o processo de formulação de políticas públicas. O processo de formulação de políticas públicas pode se resumir em 5 etapas. A primeira etapa é a formação da agenda, que é a primeira providência a ser tomada quando uma situação é vista como um problema. A segunda etapa é a formulação das políticas. A partir do momento que uma situação é vista como um problema, será necessário definir as ações para solucioná-los. A escolha das ações pode ser difícil, pois as opiniões do grupo sociais podem ser muito divergentes de acordo com os interesses. A terceira etapa é a tomada de decisão. É o momento onde se define por que os recursos financeiros e os prazos com cumprimento das ações políticas. As escolhas são expressas em leis, decretos, normas e resoluções. A quarta etapa é a implementação das ações escolhidas. É o momento de transformar as escolhas em atos. É hora de fazer acontecer. O corpo administrativo é responsável pela execução do plano, sua aplicação, o controle e o monitoramento das ações. Há 2 modelos de implementações de políticas públicas. A de cima para baixo, que é um modelo centralizado do governo para a população, ou a de baixo para cima, que permite a participação da população com a administração. A quinta e última etapa é a avaliação dos resultados. Apesar de ser a última etapa, a avaliação pode ser feita a todo momento, e não somente quando chegar
ao final de um tempo de atuação da política. A avaliação permite gerar informações úteis, corrigir e prevenir falhas, identificar barreiras que impedem o sucesso e promover o diálogo entre os vários atores que participarão da elaboração das políticas públicas. Agora a gente vai falar sobre a realidade dos municípios. Apesar de os municípios terem autonomia política para criar suas próprias leis, como a sua lei orgânica e o Código Tributário, os municípios possuem muitas competências e poucos recursos, né? Tem levantamentos que mostram que a maioria dos municípios brasileiros não tem nem 5% de receita própria em relação à sua receita total. Receita própria seria IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade, Imposto sobre Transferência de Bens, Imposto sobre Serviços e outros mais de competências municipais. Aí tem a falta de recurso e tem toda a competência que é direcionada para o município, porque é ali onde moram as pessoas. Então, problemas na saúde, demandas de educação, demandas da ação social, de saneamento, habitação, meio ambiente, indústria, comércio, tudo isso recai, a responsabilidade é do município. E assim, existem recursos, os recursos têm, só que muitos deles ainda esbarram no problema de ter que, o gestor ali que está correndo atrás, ter que ter algum prestígio político, alguma coligação partidária, alguma ligação para que aquele recurso venha para o município. Então, assim, muito mais vale a sua influência do que a real necessidade da população. Uma solução para isso, para resolver esses problemas, por exemplo, seria que o gestor investisse em atualização do seu Código Tributário, por exemplo, ou seja, aumento dos seus impostos municipais. Essa é uma questão muito complicada, muito controversa, que a maioria dos gestores, né, às vezes preferem não mexer, porque às vezes pensam que pode ser um tiro no pé, né? Pode prejudicar, de repente, né, questões eleitorais. Mas assim, a gente vê que a necessidade é grande, porque se não possui recursos, não consegue recursos para poder executar os seus programas e projetos, o município, o próprio gestor só tem a perder. Então, assim, hoje no nosso município, assim, eu posso dizer com experiência, por ser servidora pública, que o município conseguiu fazer a atualização do seu Código Tributário e foi muito apoiado pelo próprio órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas, né? Foram feitos eventos, fóruns, assim, que incentivavam muito, né, que isso fosse revisto, que os municípios tenham essa autonomia de alavancar suas receitas próprias, e que é a forma mesmo dele conseguir executar com sucesso os seus projetos. Agora a gente vai tentar falar um pouco sobre descentralização, porque ela está incluída nesse contexto, né? Uma solução seria, por exemplo, descentralizar muitas coisas, né? Que o município tivesse autonomia para poder, não só responsabilidade, mas autonomia financeira também para poder executar serviços como, por exemplo, saúde e educação. A gente já tem hoje um grande avanço na saúde, que foi a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente tem historicamente, assim, que desde a queda do regime militar, né, a população, a sociedade vem se mobilizando, vem se unindo, né, em prol da democracia. E com a Constituição de 88, que foi instituído o direito da saúde para todos e o dever da saúde pelo Estado, criou-se o programa SUS, Sistema Único de Saúde, né, baseado em muitos outros modelos que deram certo, né, mundo afora. E assim, hoje, apesar de todos os problemas que o SUS possui, o SUS há muito tempo atrás, na verdade, a saúde pública há muito tempo atrás era restrita somente
aos trabalhadores formais, com carteira assinada. Hoje, o SUS é para todas as pessoas, né? As pessoas têm acesso a vacinas, a consultas, a tratamentos de câncer, tratamentos complicados, cirurgias, coisas assim que há muitos anos atrás eram inimagináveis, né? O SUS tem as suas vantagens e tem os seus gargalos, os seus problemas, né? Tem problemas sérios porque, primeiro, né, com a corrupção, porque é um sistema que paga para entidades privadas atender o público. Então, assim, isso dá margem para corrupção, porque os hospitais, as entidades, né, emitem faturas, né, dos seus atendimentos e aí o SUS paga em cima disso. Isso é uma das coisas que tem sido problema, e sem contar na falta de médico, falta de estrutura, falta remédio, né, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir exames de especialidade. E são esses os problemas que o SUS enfrenta. O que eu falei aqui, que eu acredito que é muito importante, é a mobilização social, né? A mobilização social, ela traz muitas conquistas. Por exemplo, poucas pessoas sabem que o PAC, né, muitos dos programas do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, todo o Programa Nacional de Habitação, o Plano de Expansão das Universidades Públicas, o ProUni, a criação do Sistema Único de Assistência Social, as políticas contra a discriminação social, discriminação contra as mulheres, discriminação contra os grupos, né, contra as minorias sexuais. Todas essas políticas foram formuladas e decididas por mais de 5 milhões de brasileiros em inúmeros fóruns, centenas de fóruns e conferências nacionais de políticas públicas. Então, assim, os conselhos de políticas públicas têm se mostrado muito eficientes e importantes, né? Tem tido um grande crescimento e é muito importante sempre a população participar. A gente sabe que aqui no município tem os conselhos. Recentemente, o ano passado, o município foi convidado a participar de um projeto do Tribunal de Contas de modernização e institucionalização de órgãos públicos, né? E o município foi convidado a fazer um planejamento estratégico, né? A formular políticas públicas. Os conselhos foram chamados a participar, foram ouvidos, as suas demandas foram colocadas na agenda governamental. Dentro do possível foi tudo atendido, né? Isso foi prioridade do gestor, que as demandas, né, dos conselhos fossem ouvidas e assim, isso mostra a grande importância da participação da sociedade, não só através dos conselhos, mas através, né, de associações, através de mobilização social para a formação de políticas públicas, que ela deixe de ser políticas governamentais, né, que são feitas lá dentro dos gabinetes, só com os técnicos, sem a participação da sociedade, e que venha a ser políticas públicas mesmo, voltada para o interesse público. Obrigada.